Olá, muito bem-vindo a mais uma aula que vamos fechar agora, né? Nós falamos sobre a primeira posição perceptual, em que você vê o mundo totalmente associado à sua posição, é somente a sua maneira que importa, é sempre do seu jeito. Vimos a outra aula falando sobre a segunda posição perceptual, em que você vê o mundo através dos olhos da outra pessoa. E nesse momento é o ponto de vista dela que está em jogo, é a maneira que ela interpreta a realidade, de acordo com a criação que ela teve e com os recursos que ela tem. Nós vimos também que é possível representar a realidade através da terceira posição, em que você está totalmente dissociado, é a posição do drone, do diretor de cinema, em que não tem outras pessoas envolvidas. Você consegue ver o mundo sem estar envolvido emocionalmente. E aí você consegue perceber quais comportamentos você precisa ou pode mudar para melhorar o relacionamento com outra pessoa. E agora nós vamos fazer uma síntese. E eu te pergunto, baseado nisso que você já aprendeu, em todo esse contexto sobre posições perceptuais, qual é a melhor posição? É melhor viver sempre em primeira posição, sempre em segunda posição ou sempre em terceira posição? Isso aí. De acordo, eu espero que você tenha respondido que o ideal a resposta é qual é melhor? Nenhuma delas. Todas são importantes. Vamos ao slide para poder facilitar esse entendimento. De acordo com Grinder, as três posições são importantes, né? E qual é o objetivo de aprender tudo isso? É poder você se mover livremente entre elas. Aí está o talento. E você conseguir enxergar o mundo em primeira posição, conseguir enxergar o mundo em segunda posição e conseguir enxergar o mundo em terceira posição. Por quê? Quando você fica somente na primeira posição, assim como eu era antigamente, isso seria um egoísmo exagerado, né? Só o meu ponto de vista que está certo, só o que eu faço que está legal, só o que eu gosto que vale a pena. Agora, ficar sempre em segunda posição, você fica meio que Maria vai com as outras, né? Tudo que os outros falam passa a ter mais importância do que você realmente tem. Por exemplo, você coloca uma roupa, você está sentindo bem com ela e alguém fala, pô, essa roupa é estranha, e você dá tanta importância porque a outra pessoa está falando que você acaba se anulando. Então, ficar na primeira posição, egoísmo exagerado. Ficar na segunda posição é dar importância demais também para a opinião dos outros. E ficar somente em terceira posição, você vira um observador desligado. Você fica insensível, você acaba não se envolvendo com nada que aconteça. O talento qual é? É a capacidade de transitar entre as três posições. Assim você consegue atuar com sabedoria, né? E conseguir entender que os relacionamentos eles são complexos mesmo, mas são lindos. Eu costumo dizer que eles são maravilhosamente complexos, é muito legal. E a diferença que você vai começar a perceber vendo o mundo de perspectivas diferentes vai enriquecer muito o seu mapa, né? A maneira com a qual você representa a realidade. E quanto mais perspectivas você tem da representação da realidade, mais escolhas você vai ter e mais possibilidades de acerto e de melhorar resultados você terá. Agora aqui comigo, o que eu estou querendo te dizer? É que você ter o talento de transitar entre as posições, isso vai te ajudar muito na sua vida. Teve um determinado momento da minha vida em que eu trabalhava com mais dois amigos, são dois grandes amigos, e que a gente tinha um outro projeto que chama-se Garçom Vendedor. Esse projeto consiste em ensinar técnicas de coaching e programação neurolinguística para garçons, para transformar esses garçons em máquinas de venda. E o projeto foi super bem sucedido, muito legal, viajamos o Brasil e até hoje o Max, meu amigo, continua dando esse treinamento. O que aconteceu num determinado momento? A gente começou a parceria, o projeto deu super certo e eu fui apresentar para eles a minha ideia de trabalhar somente com PNL Coaching, dar cursos de PNL online, assim como eu estou fazendo com vocês, os cursos de PNL presenciais, os cursos de formação em Life Coaching, que eu faço bastante também, e encerrar a minha participação no Garçom Vendedor. Por quê? Eu fui mostrar para eles, apresentar a eles a realização de um sonho. E aí sentamos os três no restaurante aqui em Niterói e fomos conversar sobre essa situação. E quando nós conversamos, eu expus a minha situação e não foi bem aceita, né, naquele momento. Por quê? Porque eles falaram, o Max estava aqui na posição e o Rafa na outra, e ele falou assim, cara, mas olha só, eu não acho legal você começar a dar o curso de PNL Coaching agora, porque
poxa, o garçom tá dando super certo, as coisas estão caminhando como a gente queria, tá tudo correndo pro que a gente quer. E você vai parar esse projeto para investir em algo que você nem sabe se vai dar certo. E eu fiquei muito chateado com aquilo, muito chateado, porque eu estava apresentando um sonho, algo que eu sempre quis na minha vida, e aquilo não foi bem aceito, né? E eu fiquei, na verdade, com todo o conhecimento que eu já tenho de PNL, sabe o que eu senti? Raiva. Eu fiquei com raiva. Fiquei muito chateado e a vontade que eu tinha era de socar ele, né? Só que ele é grandão, né? Ele é bem grande. Quem conhece ele, tá... se eu fosse socar ele, acho que ia dar problema. Eu ia ter mais um problema para resolver. Mas fato é, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei chateado, eu fui para casa e chorei pra caramba, fiquei muito sentido. E aí eu falei, o que a PNL tem? Eu sou professor de PNL, eu sou trainer, eu ensino isso às pessoas. O que a PNL tem que pode me ajudar nesse momento? E aí veio o conhecimento das posições perceptuais. Então, como eu fiz na minha casa? Eu coloquei 3 cadeiras nas posições que nós estávamos lá, né? E eu comecei a me colocar. Eu me coloquei no meu lugar, falando para eles e representei a realidade dessa maneira. Depois eu saí da minha posição e me coloquei na posição do Rafa. Me coloquei em segunda posição. E aí eu me vi falando. E aí eu comecei a perceber que eu fui arrogante, que eu fui prepotente, que a maneira com que eu falei, eu passei por cima de um projeto que estava em andamento. E eu comecei a perceber em quanta coisa eu errei, como eu falhei na comunicação. E depois eu me coloquei em terceira posição. Eu comecei a ver que comportamentos que eu tive que despertou no Rafa aquele outro comportamento. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha nenhum motivo para ter raiva do Rafael nem do Max. Que o erro foi meu. Foi a minha maneira de comportar. Foi a minha maneira de falar que gerou aquele mal entendido. E aí eu passei a perceber que não adiantava eu socar, não. Eu errei, eu vacilei, eu passei por cima de tudo que eu deveria ter tido mais cuidado na hora de falar. Não fiz de propósito. A minha intenção foi vender a minha ideia, passei com muita paixão, mas também atropelei muitas coisas. Então o que eu consegui ver no momento que eu fiquei em terceira posição? Qual a maneira que eu tinha que falar, o que eu poderia mudar para melhorar esse relacionamento numa outra vez. E nós voltamos a conversar, e aí sim, baseado nessa ferramenta, com os conhecimentos que eu tive, eu consegui explanar a minha ideia de forma muito melhor. O Rafa continua sendo meu grande amigo, o Max continua sendo meu grande amigo. E eu aprendi muito sobre mim, eu aprendi muito sobre a minha maneira de falar, que às vezes a maneira que eu falo realmente machuca as pessoas, fere as pessoas. E eu consegui mudar esses comportamentos. Hoje continuamos grandes amigos, eles continuam com o projeto Garçom Vendedor, que é um sucesso, e eu continuo com o meu projeto de PNL e Coaching. Ou seja, o resultado foi alcançado de forma pacífica, de forma de mantermos amizade, mantermos relacionamentos, e continuo gostando deles cada dia mais. O meu desafio é que você tenha a humildade de colocar isso em prática na sua vida. Coloque-se em primeira posição, coloque-se em segunda posição, perceba de terceira posição, da posição do drone, quais os comportamentos que você pode mudar para melhorar a sua comunicação com outras pessoas. Eu tenho certeza que, assim como aconteceu na minha vida, se você utilizar essa informação a seu favor, você vai ter resultados espetaculares, tá bom? E eu te desafio a utilizar essa informação e deixar uns comentários para que a gente possa ter uma prova social, né? De como realmente as posições perceptuais podem ajudar no relacionamento entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre pai e filho, entre sócios. Nossa, isso facilitaria muito a comunicação em qualquer contexto, se as pessoas realmente colocarem em prática. Tudo isso que eu falei até agora, faz sentido para você? Se fez sentido, deixa seu comentário, fala aí comigo. Se não fez, deixa seu comentário também. E dentro desse módulo eu vou deixar um material adicional, que é um exercício, um PDF, ensinando passo a passo como fazer esse exercício, como transitar entre as 3 posições. Tá bom? Gente, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Vamos que vamos, a PNL é show!